Para dar continuidade e desta vez concluir esta apresentação sobre a temática estigma e discriminação em saúde, este quarto vídeo enfoca o estigma relacionado à obesidade. Em uma época em que a prevalência de obesidade é alta, em grande parte do mundo, incluindo o Brasil, existe uma cultura correspondentemente difusa e forte de estigma do peso. Por exemplo, estudos recentes mostram que algumas formas de discriminação de peso são mais prevalentes até do que a discriminação baseada em estigmas de etnia e raça. O estigma e a discriminação em relação às pessoas obesas são difundidas e apresentam inúmeras consequências para a sua saúde psicológica e física. Apesar de décadas já de estudos documentando o estigma do peso, suas implicações na saúde pública ainda estão sendo amplamente ignoradas. Em vez disso, as pessoas obesas são responsabilizadas por seu peso, com percepções comuns de que a estigmatização do peso é justificável e pode motivar os indivíduos a adotarem comportamentos mais saudáveis. Então, neste último vídeo, vou procurar mostrar evidências de que a estigmatização de indivíduos obesos ameaça sua saúde, gera disparidades na saúde e interfere nos esforços efetivos de intervenção sobre o problema da obesidade. O estigma associado ao peso é particularmente penetrante e expresso abertamente. É um estigma bastante forte e parece haver normas sociais mínimas que proíbem a vergonha de peso, tornando-o particularmente problemático. Então, é um estigma que se desenvolve relativamente cedo na socialização das crianças e frequentemente fazendo se perceber como se fossem não normativos e, portanto, as pessoas com obesidade ou excesso de peso são frequentemente percebidas de forma desfavoráveis e são estereotipadas negativamente e discriminadas. Além disso, como o peso geralmente é percebido como uma questão controlável pela pessoa, o excesso de peso implica em qualidades pessoais tidas como negativas, porque os indivíduos com obesidade são frequentemente responsabilizados por seu excesso de peso e são estereotipados como preguiçosos, sem força de vontade e como se fossem incompetentes, além de serem vistos como pouco atraentes, particularmente em culturas como a nossa, que possuem valores bastante marcantes, que enfatizam essa questão da falta de autocontrole e dá essa expressão que é tão usada no senso comum, força de vontade. Então, além das preocupações com o caráter, essa questão como se fosse uma questão de caráter, porque a obesidade e o excesso de peso são percebidos como características físicas anormais, essa discriminação pode ativar até o sistema imunológico e afetar o indivíduo de forma negativa, comportamentalmente, e provocar aversões e preocupações relacionadas
a prevenção de doenças, o que vai levar ao distanciamento e outras formas diretas de rejeição social, inclusive de assédio moral, né? De bullying, o que leva a disparidades, né? E essas disparidades são bastante já documentadas em relação ao trabalho, né, ao emprego, à saúde, à educação e também até às relações interpessoais. Também, no sentido do estigma relacionado à saúde, experimentar e antecipar o estigma baseado no peso, incluindo essa discriminação já mencionada, provocações e bullying, rejeição social e outras formas de tratamento injusto, afeta adversamente a saúde mental e física das pessoas com sobrepeso ou obesidade. Então, psicologicamente, elas vivenciam uma maior discriminação e isso está associado à angústia aumentada, incluindo também depressão, ansiedade, baixa autoestima em geral, assim como desmoralização e menor confiança em ser capaz de buscar comportamentos que promovam a sua saúde. Então, fisicamente, as pessoas que vivenciam maior estigma baseado no peso apresentam têm um menor condicionamento cardiovascular, força muscular, resistência. E, além disso, como a exposição ao estigma baseado no peso geralmente reduz a motivação, intenções e sentimentos de eficácia relacionados ao envolvimento em comportamentos de promoção da saúde, o estigma baseado no peso, então, tem efeitos altamente adversos no controle ponderal. Né? Então, consequentemente, vivenciar mais estigmatização baseada no peso é um fator que é preditor, né, do maior consumo calórico e menor gasto de energia durante o tratamento para perda de peso. Assim, o estigma do peso pode contribuir para problemas de saúde relacionados à obesidade devido ao maior estresse adicional e à redução do envolvimento em comportamentos de promoção da saúde, que operam em conjunto, nesse caso, para aumentar e manter o excesso de peso. Enquanto isso, a linguagem inapropriada e insensível, até dos profissionais de saúde, continua sendo relatada pelos pacientes e é inaceitável, principalmente devido aos sentimentos de vulnerabilidade, né, nesses ambientes de saúde. Então, nos serviços de saúde, as mulheres que percebem a estigmatização dos profissionais que as assistem relatam muitas vezes atraso no uso desses serviços, né, na consecução, né, de atenção à saúde preventivos por medo de serem julgadas ou envergonhadas, né? Então, essa prevenção de cuidados permite que problemas não tratados progridam para um estádio mais avançado, que pode ser mais difícil de tratar, agravando os problemas de saúde. Então, além disso, esses efeitos psicológicos, físicos e motivacionais e comportamentais do estigma baseado no peso são particularmente fortes entre os indivíduos que internalizam esse estigma em maior grau. Então, em termos de respostas no nível de políticas públicas, atualmente, né, não há nenhuma legislação, né, contra a discriminação baseada no peso. E para muitas preocupações de saúde pública, como o câncer, existe uma apreciação e um acordo de que não devemos estigmatizar, por exemplo, estereótipos, usar uma terminologia inadequada ou discriminar, né, por exemplo, com intimidação, negligência no trabalho, em relação às pessoas com essas preocupações com a saúde. Então, por exemplo, raramente as pessoas com câncer ou então com problemas de saúde mental, ou HIV/AIDS, seriam estigmatizadas ou discriminadas na mídia. Então, por que com a obesidade é diferente?
né? Porque vemos tanto assédio moral na mídia, nas mídias sociais em relação às pessoas com excesso de peso ou obesidade. Então, as pessoas com obesidade são quase diariamente estigmatizadas e sofrem discriminação em muitos contextos. No entanto, os determinantes da obesidade e do câncer são os mesmos, por exemplo, genéticos, ambientais. Então, as experiências de estigma e discriminação de peso têm um impacto negativo na saúde, incluindo, entre outros, esses já citados, de depressão, ansiedade e ainda preocupações com a imagem corporal, muitas vezes associados com a compulsão alimentar, né, com os transtornos alimentares, e déficit na prevenção de cuidados com a saúde. Seguindo, então, em um artigo na revisão que eu fiz, uma revisão não sistemática, né, mas em busca de artigos mais recentes e publicadas em periódicos, né, de alto impacto, encontrei este artigo muito denso e enfocando vários aspectos relacionados ao estigma do peso, e é publicado recentemente, em que os autores Tomi Ayama, né, e colaboradores analisaram evidências de que o estigma relacionado ao peso é prejudicial à saúde, sendo um fator adicional ao dano à saúde associada à anormalidade clínica do índice de massa corporal propriamente dito. Então, o estigma do peso está relacionado prospectivamente à mortalidade aumentada e também à maior morbidade, ou seja, outras doenças e condições crônicas associadas à condição de obesidade. E mais ironicamente, diria ironicamente, na verdade, isso gera um risco aumentado de obesidade através de várias vias que os autores que referi, eles chamam de obesogênicas, né? Fatores de risco obesogênicos. E o estigma do peso é particularmente prevalente e prejudicial nos serviços de saúde. Quando pessoas com obesidade ou excesso de peso chegam aos serviços de saúde e percebem o estigma. Então, os próprios profissionais de saúde podem expressá-lo, né? Os pacientes com obesidade que recebem cuidados de uma qualidade mais baixa, né? Ou piores desfechos, né? Em termos de saúde, e até também estudantes de medicina com obesidade, né, têm relatado altos riscos de uso de álcool e substâncias ilícitas também, do que aqueles estudantes que estigmatizam, ou seja, os ditos normais segundo Goffman, no sentido do peso, em vez de atingir os objetivos do estigma do peso. Então, o treinamento médico deve abordar o viés de peso, treinando-se os profissionais de saúde e os estudantes de medicina sobre como esse estigma é perpetuado e sobre seus efeitos potencialmente prejudiciais à saúde, né? Então, na própria educação médica, né? Como professores de medicina, precisamos estar atentos a esse problema. Esses autores, né, no artigo, concluem que é provável que o estigma do peso induza a ganho de peso e outros problemas de saúde. Portanto, deve ser erradicado esse estigma, deve haver um combate a esse estigma, e o esforço pode aumentar treinando-se profissionais de saúde mais compassivos
e conscientes, né, que oferecerão melhores cuidados e finalmente, né, em suma, poderão ajudar a diminuir os efeitos negativos do estigma de peso. Então, esses mesmos autores já referidos no diapositivo anterior, Tomiyama e colaboradores, definem estigma relacionado ao peso como a rejeição e a desvalorização social acumuladas para aqueles que não cumprem as normas sociais vigentes de peso e forma corporal adequados. E esse estigma é generalizado, é um estigma que, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas com maior índice de massa corpórea relatam taxas mais altas de discriminação por causa do seu peso, em comparação até com os relatos de discriminação racial, né, que estão sempre na mídia, né, e que já tem legislações também aqui no Brasil em relação a essa questão, e de outras minorias também. Então, as mulheres, por exemplo, são particularmente estigmatizadas devido ao peso em vários setores, incluindo emprego, educação, nas mídias, né, de uma forma geral, em relacionamentos românticos, entre outros relacionamentos. Então, é possível que o próprio estigma, né, como relatam esses autores, seja um fator de risco para mais obesidade, como num ciclo vicioso. Então, é importante ressaltar que o estigma do peso também é difundido nos serviços de saúde. Então, nos próprios serviços de saúde, há estigmas de peso sendo percebidos e que contribuem para ser uma barreira, né, para diminuir o acesso dessas pessoas à atenção à saúde. E, portanto, esses autores, eles, nesse estudo aqui, referido aqui no rodapé do diapositivo, eles abordaram a natureza obesogênica, né, prejudicial à saúde do estigma do peso. E também eles apresentam uma discussão bastante interessante sobre esse estigma, especificamente nos serviços de saúde. Então, que é o objetivo aqui da nossa apresentação ao longo desses 4 vídeos. Então, é preciso que haja estratégias potenciais, né, importantes, né, esforços para ajudar a erradicar o estigma de peso nos serviços de saúde e fora deles. Então, não só o autor referido anteriormente, os autores, Tomiyama e colaboradores, mas também há estudos que mostram que o estigma de peso desencadeia um processo obesogênico, o próprio estigma. Então, o senso comum e certos especialistas em ética médica, afirmam que indivíduos que são estigmatizados, né, por ter excesso de peso e que sofrem a pressão social para perder peso, na verdade, eles acabam tendo um resultado contrário a esse, digamos, a esse objetivo. Então, os estudos recentes mostram que o estigma do peso pode até desencadear alterações fisiológicas e comportamentais relacionadas à saúde metabólica que levam, né, a maiores problemas e a maior aumento do peso. Então, como vários estudos têm mostrado isso, mas escolhi aqui para referir o estudo Midos, com a referência aqui a seguir, em que se faz essa relação dos efeitos prejudiciais do estigma, do peso, né, que podem se estender até a uma maior mortalidade por outras causas, né, além da própria obesidade e as condições associadas a ela. Então, esse estudo Midos que incluiu
incluiu, deixa eu ver o número, incluiu 13.692, né, duas pessoas nos Estados Unidos, adultas, né, pessoas adultas que relataram ter sofrido discriminação de peso e que na corte dessas pessoas, né, acompanhadas, elas apresentaram um risco 60% maior de morrer, independentemente do seu índice de massa corpórea aumentado. Né? Então, os mecanismos subjacentes que explicam essa relação que controla o IMC, o índice de massa corpórea, podem refletir os efeitos diretos e indiretos do estresse social crônico. Então, as vias biológicas, fisiológicas, incluem desregulação, né, metabólica e até variáveis inflamatórias, como uma maior concentração de proteína C reativa, que é digamos, um fator, né, é uma proteína aguda, né, da inflamação, e refletindo aumento da liberação de citocinas, né, pró-inflamatórias, com efeitos diretos e indiretos do estresse social crônico. Então, há vias biológicas, né, que incluem desregulação, né, que fazem com que haja mais estímulo para os fatores que levam à obesidade. Então, no próprio estudo Meadows e em outros estudos, a discriminação de peso também ampliou a relação entre obesidade abdominal e a hemoglobina glicada, a hemoglobina HbA1c, né, e síndrome metabólica, de maneira mais geral. Então, esses dados do Meadows, que são dados longitudinais, foi um estudo de corte, também mostraram que a discriminação de peso exacerbou os efeitos da obesidade nessas pessoas acompanhadas. Talvez porque a discriminação de peso comprometa também o autoconceito da pessoa, né? E isso é um fator agravante. O estigma de peso também tem efeitos negativos profundos sobre a saúde mental. Então, indivíduos que percebem que foram discriminados com base no peso têm aproximadamente 2 vezes mais chances de sofrer transtornos de humor, ansiedade do que aqueles que não sofrem de alterações do peso. Então, isso constituem fatores de risco para doenças mentais, né? E, além disso, esse efeito prejudicial do estigma do peso na saúde mental é um aspecto que está sendo bastante estudado ultimamente, né? E vão acabar levando a mais estigma, porque se associa o estigma do peso associado ao estigma, né, de transtornos mentais, e isso vai, né, potencializar ainda mais a discriminação em relação a essas pessoas. Então, agora vamos seguir e pensar, né, ou então apresentar evidências sobre o que fazer, como e onde intervir, o que fazer para reduzir o estigma nas unidades de saúde e fora delas também, e explorar o potencial de abordar simultaneamente vários estigmas das condições de saúde, né? Não só o estigma associado à obesidade, mas aos estigmas relacionados a várias condições de saúde, abordados ao longo desses 4 vídeos sobre estigma e discriminação em saúde que
estamos publicando aqui. Então, educação dos profissionais de saúde. Né? A educação continuada e a educação permanente para profissionais de saúde, né? Com fornecimento de conscientização sobre o estigma e a discriminação, né? Para prestadores de serviços de saúde, principalmente, e também para o público em geral, né, uma estratégia de intervenção comum para reduzir o estigma associado a essas várias condições que foram apresentadas aqui nesta apresentação, nesta temática aqui abordada. Então, as experiências de pessoas com problemas, né, principalmente relacionados à saúde mental, para combater esses estereótipos, né, e promover atitudes afirmativas em relação às pessoas que sofrem destes transtornos de saúde. Então, as intervenções educacionais anti-estigma apresentam informações factuais sobre a condição estigmatizada, com o objetivo de corrigir informações equivocadas ou contradizer atitudes e crenças negativas que são erradas. Então, essas intervenções combatem estereótipos ou mitos, né, imprecisos, tentando substituí-los por informações que são realistas, que são informações corretas, mais corretas, né? Então, o exemplo seria, por exemplo, uma campanha educacional, né, pública, para combater a ideia de que pessoas com esses transtornos, né, não só doença mental, mas obesidade, HIV/AIDS, epilepsia, hanseníase, câncer, combater a ideia de que elas, né, representam um risco, né? Então, e que esse risco, no caso das doenças infecto-contagiosas em relação à transmissibilidade, ou então os doentes mentais, as pessoas que apresentam doença mental pelo risco de ameaças, né, como agitação psicomotora ou violência, né, são ou de transtornos relacionados ao uso de substâncias, né, são mitos, né, são estereótipos que são disseminados, né, na população. Então, essas campanhas de educação em saúde, elas podem ser projetadas para qualquer escala, né? Do nível, do âmbito local ao nacional, o que pode explicar os status de intervenções educacionais como uma tática de mudança de estigma, né? Como aquelas que já foram apresentadas no vídeo anterior, né? Em relação às doenças mentais e também em relação ao HIV/AIDS. Então, essas campanhas ajudam, né, a melhorar a gestão do estresse também das pessoas estigmatizadas, aumentar seu autoconceito, né, como um componente de terapia cognitiva comportamental também em grupos. E também essas campanhas têm sido eficazes na terapia de aceitação e comprometimento das próprias pessoas, né, que são afetadas pelo estigma. Como intervenções que utilizam estratégias de aceitação e atenção plena, o mindfulness, por exemplo, juntamente com estratégias de compromisso e mudança de comportamento para alterar valores sobre a saúde de uma forma geral, e essas doenças que foram mencionadas e ainda outras, né, que também apresentam grande potencial de estigmatização. Então, idealmente, é importante interromper o processo antes, inclusive, da origem do estigma. Assim, as intervenções geralmente visam
a remoção dos fatores estigmatizantes ou a mudança de normas, inclusive políticas, que facilitam os processos de estigmatização, né? Mas, uma vez que o estigma já existe, né, e já é aplicado a pessoas com um certo agravo à saúde ou condição de saúde, destas que apresentamos ao longo desses 4 vídeos, e uma vez que se manifesta em vivências ou na própria prática, então são necessárias intervenções para diminuir os danos e mudar atitudes e comportamentos que são prejudiciais e que comprometem a saúde e o bem-estar geral das pessoas afetadas, né, ou dos grupos afetados. As intervenções de redução do estigma são mais eficazes quando incluem componentes que focam uma variedade de atores sociais, né, e uma variedade de âmbitos socioecológicos, né? Uma intervenção multidimensional, por exemplo, pode procurar apoiar indivíduos com rancenias a lidar com o estigma e superar até aquele autoestigma, um estigma que foi internalizado, além de procurar membros da comunidade para mudar normas prejudiciais sobre a hanseníase, por exemplo, ou doenças mentais, HIV/AIDS, obesidade, né, por meio de diálogos, né, em comunidade, envolvendo líderes locais, líderes comunitários, para compartilhar mensagens de combate ao estigma. E as campanhas, de uma forma geral, foram mostradas no vídeo anterior. E, de uma forma bem, digamos, para sintetizar essa questão, educadores, profissionais da saúde, formuladores de políticas, né, reconhecem o importante papel das escolas, né, em atender às necessidades de saúde mental de jovens e endossam, né, a implementação de programas escolares de saúde mental. Então, existem evidências, né, de que alguns programas nesse sentido, em relação à saúde mental, particularmente nas escolas, melhoram o conhecimento, as atitudes e o comportamento de busca de ajuda, mas são necessárias mais pesquisas antes de decisões, de ampliar digamos, decisões, de ampliar as campanhas de conscientização sobre saúde mental, né, para um nível mais amplo. A exemplo daquelas campanhas, né, que foram abordadas no vídeo anterior, no vídeo 3 dessa temática, em que vários países, né, como a Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, têm campanhas de âmbito bastante amplo, abrangente, nacional, né, e campanhas que já deram certo. E em relação a esses últimos tópicos colocados aqui, em relação aos contatos, né, em uma ampla gama de condições estigmatizantes, pessoas sem as condições que são estigmatizadas têm pouco contato significativo com aqueles que têm essas condições, né? Por causa da evitação, né, da discriminação. Então, a falta de contato promove desconforto, desconfiança e medo, né? Então, as intervenções de contato visam superar essa divisão interpessoal e facilitar a interação e a conexão, que são positivas, né, entre esses grupos. E nas intervenções anti-estigma, de saúde comportamental baseada em contato, pessoas com experiência, com vivências, né, experiência vivida de doença mental ou distúrbios do peso corporal, né, ou com outras doenças estigmatizadas, elas podem descrever seus desafios, suas histórias, né, o que conseguiram vencer em termos de obstáculos,
e de problemas vivenciados e superados, né? Então, essas estratégias visam a reduzir o estigma público de pessoa para pessoa, né? Ou de pessoas para pessoas, mas também demonstram beneficiar o autoestigma, criando um senso de empoderamento e aumentando, né, o autoconceito do indivíduo que sofre estigmatização. Frequentemente, as intervenções baseadas em contato são combinadas com educação, onde informações factuais também são apresentadas. E as pessoas com experiência vivida apoiam e personalizam essas informações, né, relacionando-as às suas próprias experiências de vida, né, e que muitas vezes se tornam até ativistas em relação a essa problemática. Então, historicamente, o contato com pessoas com transtornos mentais e de uso de substâncias ocorre assim, pessoalmente ou por vídeo. Mas agora o contato tem ocorrido cada vez mais pela internet também, né? Então, há pesquisas que mostram já que participantes dessas campanhas ou desses programas acharam mais fácil discutir problemas pessoais online do que assim, pessoalmente, né? E também disseram que discutir assuntos online, né, assim, é mais fácil discutir online do que discutir pessoalmente. Então, muitos entrevistados em algumas pesquisas que eu até coloquei aqui, pesquisas que eu ia mencionar, mas para não se estender demais, coloquei aqui até no Word. Se alguém tiver interesse, né, eu posso enviar posteriormente por e-mail. Então, participantes de campanhas, às vezes, assim, comentam, né, que os fóruns online de saúde mental têm um efeito assim, empoderador, né, de empoderamento dessas pessoas. E ainda, por fim, os serviços de apoio por pares, né, como as estratégias baseadas em contato, podem ser usadas para reduzir o público e o autoestigma, né? Existe uma ampla gama de possíveis alvos de intervenção. É uma abordagem para integrar intervenções baseadas em contato nas atividades diárias é através do uso de serviços de pares, né? Então, os provedores de serviços de pares são pessoas com experiência vivida que trabalham como membros de equipes de assistência médica e promovem a prestação de serviços que não são serviços que vão julgar, não vão discriminar as pessoas, identificando abertamente suas próprias experiências, né, como antecipei, falando sobre pessoas que se tornam até ativistas. Quando integrados às equipes de prestação de serviços, essas pessoas podem ajudar outras a identificar problemas e sugerir estratégias eficazes de enfrentamento. As abordagens para a redução do estigma, ainda outras intervenções identificadas, várias intervenções são consideradas como estratégia-chave para reduzir o estigma nos serviços de saúde. Então, por exemplo, o fornecimento de informações, né? Por exemplo, ensinar os participantes sobre a própria condição ou sobre o estigma, suas manifestações e seus efeitos na saúde, né, que podem ser até feitos nas universidades por meio de projetos de extensão. As atividades também de desenvolvimento de habilidades, envolvendo a criação de oportunidades,
né, para profissionais de saúde desenvolverem competências apropriadas para trabalhar diretamente com o grupo estigmatizado nos serviços de saúde. E também as abordagens de aprendizado participativo, né, que exigem que os participantes, funcionários da unidade de saúde, ou cliente, ou ambos, participem ativamente dessas intervenções. E o contato com o grupo estigmatizado, né, que depende do envolvimento de membros que fazem parte desse grupo, né, na apresentação de intervenções para desenvolver a empatia, humanizar, né, essas relações do serviço de saúde e quebrar estereótipos. E ainda, que já foi mencionada, abordagens para empoderamento, né, para melhorar os mecanismos de enfrentamento dos usuários do serviço de saúde para superar o estigma, né, nas unidades de atenção à saúde. E ainda abordagens, né, de políticas públicas, né, que incluem fornecimento até de sistemas, né, de reparação e de reestruturação das próprias instalações, né, dos serviços de saúde para favorecer o combate ao estigma, né? E se pode usar múltiplas abordagens, né, abordagens associadas. Aqui estão as referências que foram empregadas, né, nesta revisão, que eu pretendia que fosse uma síntese, mas acabou sendo mais analítica e acabou se estendendo demais, acabou ocupando 4 vídeos, quando a intenção inicial era de que fossem 2 vídeos. E aqui estão as referências que foram empregadas neste vídeo número 4 e nos 3 vídeos anteriores. Também queria especialmente mencionar esse trabalho, este livro, que está disponível online. Acabei não colocando aqui o link, mas pode ser buscado através, né, do Google, por exemplo, e de outros buscadores na internet. Ending Discrimination Against People with Mental and Substance Use Disorders, The Evidence for Stigma Change. Então, como acabar a discriminação contra pessoas com transtornos mentais e que são, digamos, também têm dependência de substâncias psicoativas, né? As evidências da mudança de estigma, né? E que foi editado pelo Comitê de Ciência da Mudança das Normas Sociais de Saúde Comportamental e outras divisões, né, e academias dos Estados Unidos, né? Então, essa obra explora o estigma e a discriminação enfrentados por indivíduos com transtornos mentais ou por uso de substâncias psicoativas e recomenda estratégias eficazes para reduzir o estigma e incentivar as pessoas a procurar tratamento, né, a buscar o tratamento e outros serviços de suporte. E esse trabalho oferece também um conjunto de evidências e conclusões, recomendações, digamos assim, sobre estratégias bem-sucedidas de mudança de estigma e as pesquisas que são necessárias para informar e avaliar esses esforços, né, pelo menos no âmbito, né, das pesquisas realizadas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, esse trabalho é um livro de caráter interdisciplinar, publicado pela editora Fiocruz, e que surgiu de um encontro, né, um encontro que foi intitulado Estigma e Discriminação, realizado no Rio de Janeiro, em 2011, e esse encontro teve o objetivo de discutir avanços e lacunas no conhecimento nesta temática, né? E 2 anos depois, duas das organizadoras, né, Monteiro e Vilela, publicaram o livro Estigma e Saúde,
pela editora Fiocruz, reunindo as contribuições dos pesquisadores que participaram do encontro no Rio, ou que estavam envolvidos diretamente com o assunto. Então, apresenta relações entre estigma e adoecimento em suas dimensões sociais e políticas, e os processos de estigmatização e suas vinculações com a saúde. Então, é um livro muito interessante em relação a essa questão de estigma e discriminação na saúde. Por fim, precisamos, nós, profissionais da saúde, também educadores, né, na área de educação médica e também na área da saúde de uma forma geral, de ciências da saúde, nós somos responsáveis também pelo reconhecimento e pela superação do estigma na saúde. Né? O estigma nunca ajuda, só prejudica, só cria barreiras, né, nos serviços de saúde. Então, o estigma relacionado à saúde é tipicamente caracterizado pela desqualificação social de indivíduos e grupos identificados com problemas de saúde, esses problemas de saúde em especial que foram mencionados nesses vídeos, nos 4 vídeos que foram publicados aqui. Como característica de muitos problemas crônicos de saúde, o estigma contribui para um fardo oculto da doença. Oculto, não é, mas não tão oculto assim. É um fardo adicional, um fardo que sobrecarrega, um fardo que piora a situação do indivíduo. Então, outro aspecto é caracterizado pela desqualificação social direcionada a outros aspectos da identidade de uma pessoa. Então, aqui, no primeiro e no segundo vídeo, mencionamos várias vezes o trabalho de Goffman, e ele considera a questão da identidade deteriorada da pessoa que sofre estigmatização. E outros fatores que contribuem, né, quanto a um cruzamento de outros estigmas, como etnia, como a questão da sexualidade, do status socioeconômico, e que por meio de um acesso limitado a serviços e outras desvantagens sociais, resultam em fatores adversos importantes à saúde. Então, nós profissionais da saúde, portanto, né, nós temos todo o interesse em reconhecer e reduzir o impacto do estigma como característica e causa de muitos problemas de saúde. Nestes 4 vídeos, nós apresentei aqui estigmas e discriminação em saúde, enfocando especialmente em doenças específicas, e terminamos neste vídeo por obesidade e estratégias de intervenção para combater, né, essa estigmatização e apoiar aqueles que são estigmatizados no sentido de limitar sua vulnerabilidade e fortalecer sua resiliência. Né? As pessoas excluídas não são, né, exatamente como o resto das pessoas, então isso as faz sentir diminuídas e elas realmente acabam sofrendo o impacto, não é, da desigualdade, e o impacto da desigualdade em saúde que as possibilitaria, através de uma atenção à saúde qualificada, superar, não é, em grande parte os problemas advindos, né, dessa discriminação. Então, como profissionais da saúde, devemos trabalhar para garantir que a discriminação e estigma sejam eliminados como barreiras ao atendimento dessas pessoas. Isso pode ser feito trabalhando intencionalmente com grupos, né, de alto risco de estigmatização, educação, né, das comunidades locais e a educação da nossa própria categoria, né, de profissionais da saúde e também de educadores, né, desses profissionais da saúde, na defesa de mudanças em políticas também para melhorar, né, o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde. Então, todos nós que somos interessados, né, nessa questão devemos perceber que o estigma dessas doenças causa um aumento da morbimortalidade, promove desigualdade e injustiça, sofrimento humano e não tem lugar na sociedade.
aqui algumas campanhas que eu gostaria de terminar, né, com estas campanhas aqui do nosso país, né? São muitas campanhas, citando aqui apenas algumas, e que merecem todo o nosso apoio, respeito e também divulgação e participação, né? A nossa participação ativa é importante. Por fim, eu quero colocar aqui o crédito da imagem que eu usei para as capas, né, dos 4 vídeos. Essa imagem aqui do NAMI, National Alliance on Mental Illness, né? E eu fiz modificações, adaptações. A NAMI é uma aliança nacional sobre doenças mentais e digamos assim, uma organização de saúde mental de base nos Estados Unidos, dedicada a construir vidas melhores para os milhões de americanos afetados por doenças mentais. O que começou como um pequeno grupo de famílias reunidas em torno de uma mesa da cozinha, como eles dizem, em 1979, floresceu na voz principal do país em saúde mental, e hoje eles são, a NAMI, né, são uma associação de mais de 500 afiliados locais que trabalham em sua comunidade para aumentar a conscientização e fornecer apoio e educação que não eram disponíveis anteriormente para essas pessoas que precisam de apoio. Obrigada pela atenção de quem seguiu até o final dos 4 vídeos. E vamos, como profissionais da saúde e como pessoas que se preocupam, né, com o próximo, ajudá-los nessas situações de fragilidade, vulnerabilidade e desigualdade. Muito obrigada.